Bem-amados irmãos em Cristo Jesus, nós os saudamos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E solicitamos neste momento que Deus venha se fazer presente e toma conta deste ambiente e nos use segundo a sua vontade. Nós louvamos ao Senhor Jesus pela sua existência, pela nossa existência, pelo cuidado de Deus para conosco, por não nos deixar faltar a alimentação, a saúde, todas as coisas que o povo, que o homem precisa, Deus dá gratuitamente, e nós precisamos, mais do que nunca, viver eternamente gratos ao Senhor Jesus. Bem, alguns dias atrás nós gravamos um vídeo marcados pela promessa. Agora nós vamos dar continuidade a esse mesmo vídeo, sendo o volume 2. E nós convocamos a todos a continuar assistindo este vídeo, pois Deus tem muitas promessas para você nesta oportunidade, neste momento. Fique até o final e verás quantas promessas Deus tem para o seu povo. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcados pela promessa. Esta promessa, irmãos, ela foi reafirmada por Jesus. Lá antes de sua morte, em João capítulo 14, versículo 16 e 17, nós já lemos, mas vamos reler novamente. Quanto mais nós lemos, mais aprendemos. Quando nós mais lemos, quando lemos a Bíblia, mais e mais nós o aprendemos. Eu rogarei ao Pai, essa foi uma promessa. E essa promessa, ela se cumpriu. E Ele vos dará outro Consolador. Observe, irmãos, na certeza que Jesus tinha, que o Pai enviaria o Consolador. Isso porque Ele também é Pai, é Filho, é Espírito Santo. E Ele diz, eu rogarei. Então, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque Jesus rogou o Pai e o Pai atendeu o Filho, viu? E Ele vos dará outro Consolador. Isso quer dizer, quantas vezes Jesus agiu como Consolador durante o seu período terreno, durante a sua passagem por essas terras. Deus agiu várias vezes. Deus consolou Marta e Maria. Então, ele diz, o Pai enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, porque eu não poderei ficar para sempre. Eu tenho que ir, porque senão a promessa que eu fiz de ir e voltar novamente não vai acontecer. Por isso eu preciso ir. E o Espírito da verdade, ele não vai enviar para nós um espírito de mentira, não. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Aqui não está dizendo que o mundo está proibido de receber. Não, o mundo, quando se torna o mundo de Deus,
aí sim este mundo de Deus pode receber. As pessoas que aceitaram Jesus como Salvador de vossa vida e que têm uma comunhão, tá certo, com Deus, estas pessoas recebem. Porque, sabe, aí ele explica direitinho por que o mundo não recebe. Não é porque não queira dar, é porque o mundo não quer receber. Porque não vê e nem conhece. O mundo não vê o Espírito Santo e nem muito menos conhece o Espírito Santo. Nós conhecemos, nós sabemos quando é que o Espírito Santo está trabalhando, quando ele está operando, seja ele através da cura, através de visões, através de sonhos, nós sabemos. E nós conhecemos o Espírito Santo. E o mundo não vai receber exatamente porque não conhece, tá certo? Não vê e nem conhece. Mas vós, ó o privilégio para nós, irmãos. Olha o privilégio, mas vós, se referindo a nós, tá? Mas vós o conhecereis. Conhecereis. O Senhor está dizendo que nós vamos conhecer. Para conhecer, ele precisa revelar. Então, ele revelou, ele mandou o Espírito Santo. Porque habita convosco e estará convosco, irmãos. Não existe a capacidade de nós não conhecermos, irmãos, okay? E não vermos. Por quê? Porque ele está conosco, irmãos. Esse foi antes da morte. Depois da morte, em João capítulo 20, 21 e 22, após ressuscitar, Jesus promete de novo. Outra promessa. Na primeira aparição, depois de ressuscitar, disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Tenha paz. Assim como meu Pai me enviou, eu já estou de partida, tá? Também eu vos envio a vós. Nós somos o quê? Enviado por Deus. E quando Deus envia, ai daquele que recusar a não ir fazer a obra do Senhor Jesus. Muitos estão doentes, fracassados, caídos, porque desobedece a ordem do Senhor Jesus, que é de ir. Irmãos, ele disse-lhe, pois Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, irmãos, foi o que ele fez? Soprou sobre ele e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Irmão, Jesus soprou o ar do Espírito Santo. Oh glória, oh aleluia, Jesus. Os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Ele disse: recebei o Espírito Santo. Muitos não conhecem, muitos não vêem, muitos não recebem. Mas nós temos o privilégio de ver, de conhecer e de receber. Na última aparição, antes de subir ao céu, já lá em Lucas 24, 49 e também em Atos 15, 8, olha o que o Senhor Jesus diz: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. O Pai que prometeu. Eu vou só enviar, tá? Do meu Pai. Ficai. Aqui ele está solicitando, está mandando você ficar, tá? Ficai na cidade de Jerusalém,
até que do alto sejais revestido de poder. Ele não disse até 2 semanas, 2 meses, 2 anos, não. Ele disse, ficai até que seja revestido, até que eu vos envio, onde é que eu estou? Revestido de poder. Fica lá. Os que ficaram foram irmãos, os que receberam, claro. Só poderia receber se estivesse lá, orando, buscando, esperando, com paciência. Irmãos, porque na verdade, João Batista batizou com água, foi com água. Mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. E outra coisa, são muitos depois desses dias. São muito. Naquele dia foi só os 120, mas são muito depois desse dia. Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas. O que você tem para dizer de Jesus para o mundo inteiro? Hein? Você precisa ter algo para falar, dar um testemunho de Deus para o seu amigo, para a sua amiga, para os seus irmãos. Cumprindo-se, cumprimento da promessa, Atos, nós vamos já encerrar, Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, nós vamos ver o cumprimento dessa promessa. É Deus prometendo e Deus cumprindo. O dia do Pentecostes estava todo concordadamente no mesmo lugar. Concordaram. Vamos estar no mesmo lugar. Mesmo lugar, irmão. Não é que eu vou ficar nesse lugar e você vai ficar naquele lugar. Não, no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som. Oh, rapaz, imagine que tipo de som, irmãos. Como de um vento veemente e tempestuoso. Ele não disse que era um vento, disse que era um som de vento, mas como? O som de um vento é impetuoso. Imagina o barulho, irmãos. E encheu toda a casa em que estava assentados. Não encheu só eles, irmãos, encheu a casa toda. E os que estavam lá dentro ficaram cheios, porque Jesus não dá pela metade. Cheios. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, irmãos, conforme o Espírito Santo lhe concedia. Fale só aquilo que o Espírito Santo lhe conceda para falar. Tá, irmãos? Irmãos, Deus é fiel em cumprir suas promessas e ainda em nossos dias atuais, Ele continua derramando o Espírito Santo e batizando aquele que crê. Se você não crê, aí não tem como você receber o batismo com o Espírito Santo. Se os discípulos não crescem na palavra do Senhor Jesus, não tinha ficado lá no templo esperando, mas eles ficaram esperando porque eles sabiam que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Que Deus em Cristo abençoe você, toda a sua família, a nossa nação brasileira seja uma nação que respeite as autoridades, uma nação que busca vínculo com a paz, com a vida, com a liberdade de expressão
E acima de tudo está Deus, o comandante do planeta Terra. Deus, fica conosco, abençoe-nos, nos guarde e nos livra da tentação, hoje e sempre. Amém, Jesus.